Paz do Senhor a todos, eu sou o irmão Gabriel e hoje eu quero continuar aqui nossa série de estudos de 1 Samuel, tá bom? Nossa série de estudos sobre o livro de Samuel, sobre o livro do profeta Samuel. Quem ainda não assistiu ao primeiro episódio, eu vou estar deixando aqui no card, tá bom? E é só você clicar aí no cardzinho e ir para lá. Eu quero iniciar aqui esse vídeo de hoje um pouco diferente. Quero iniciar orando pela vida de cada um de vocês, tá bom? E antes de tudo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o gostei e compartilhar com quem precisa ouvir essa palavra, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro em tua presença, Senhor, meu Deus, para te apresentar essa série, Senhor. Te apresentar esse segundo episódio, Senhor, meu Deus, de nossa série sobre o livro do profeta Samuel, meu Pai. E que essa palavra, Senhor, possa chegar a muitas pessoas, Senhor. Que essa palavra possa, meu Pai, abençoar, possa, Senhor, meu Deus, fortalecer a fé, Deus. Pois muitas vezes, Senhor, meu Deus, nós temos desânimo, temos, meu Pai, olhado muitas vezes para lutas, temos olhado para as nossas dificuldades muitas vezes, Senhor. Deus, eu quero te pedir, meu Pai, pela vida de cada um, Senhor, meu Deus, que vai assistir esse segundo episódio, meu Pai. Deus vai abrindo portas, vai entrando com salvação na família de cada um, Deus. Meu Pai, vai entrando, Senhor, meu Deus, com o teu Espírito Santo, Senhor, e vai desfazendo toda a obra do mal, meu Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos lá que agora, nesse segundo episódio, a gente vai estar estudando o capítulo 3 de 1 Samuel, tá bom? Aqui no primeiro e segundo capítulo a gente viu Ana pedindo filho a Deus, a gente viu também o nascimento de Samuel, vimos também o canto de Ana e a oração de Ana. Também vimos o ministério de Samuel, vimos os filhos de Eli também no primeiro episódio. Agora vamos para o 3. Tem um título aqui já assim: Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Ou seja, no tempo do juiz Eli, como eu falei no primeiro episódio, Deus havia se calado. Deus havia ficado em silêncio e não havia mais a voz de Deus e não havia mais visões. Por isso que aqui fala que era de muita valia, era muito valiosa quando Deus falava alguma coisa através do profeta. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver, ou seja, Eli começou a ficar cego. Eli ficou mais velho com esse passar de tempo e a visão dele começou a ficar escura. Ele começou a ficar cego. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele: Eis-me aqui. Um louvor que tem de Samuel Mariano, que até o nome é Antes Que. Eu recomendo muito que você estude e reflita na letra desse louvor, porque lá ele vai falar: antes que a luz do templo se apague, me chama Deus. Antes que pecar não seja mais pecado, chama o meu nome. Então isso é uma coisa que a gente tem que pedir a Deus. A gente tem que pedir a Deus antes que cheguem os dias maus, mais do que já está chegando, que Deus ele nos chame pelo nosso nome. Que a gente venha ser como o profeta Samuel, que ouviu a voz de Deus. Só que o profeta Samuel ainda era um menino e não conseguia entender. E ele pensou que era Eli que estava chamando. Olha o que a Bíblia diz. E correu a Eli e disse, ou seja, Samuel respondeu: Eis-me aqui. Ele foi correndo para Eli e falou: Eis-me aqui, por que tu me chamaste?
Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Primeira vez, Samuel não reconheceu. Pensou que era o juiz Eli que estava chamando ele, mas aí não foi. Segunda vez, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ou seja, Samuel ele trabalhava no templo, só que ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus, de Deus chamá-lo. Não havia tido uma experiência de ouvir a voz de Deus ainda, mesmo ele trabalhando no templo e crescendo perante Deus e perante os homens, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, crescendo na graça e crescendo também perante os homens, como diz lá no capítulo 2, quando fala do ministério de Samuel. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, versículo 7, agora o versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, ou seja, Samuel precisou de Eli para poder saber que era Deus que estava chamando. Por isso que muitas vezes a gente precisa de uma pessoa para que a gente consiga entender que Deus está nos chamando. Que Deus está levantando o ministério através de nossas vidas. Que Deus está levantando o ministério para levarmos o Evangelho, para pregarmos a sua palavra e para libertarmos os cativos e os oprimidos das mãos do diabo. E muitas vezes a gente não consegue entender a voz de Deus. Muitas vezes a gente fica querendo fugir, assim como Jonas fugiu para Tarsis. Muitas vezes Deus nos manda fazer algo e nós já fazemos muitas vezes por não conhecer a voz de Deus, então muitas vezes por teimosia, que é o que acontece hoje nos nossos dias. Muitas pessoas dizem: eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu vou para a igreja, mas se somente a igreja não é o importante. O que importa é se você está obedecendo a Deus, se você está ajudando os órfãos, se você está olhando pelas viúvas, se você está ajudando as pessoas. Porque o reino de Deus é tomado à força e não foi a graça de Deus nos alcançou só para ficarmos somente para nós. Se a graça de Deus nos alcançou é porque Ele quer alcançar muito mais pessoas através de nossa vida. Entendeu? E não simplesmente nos deixar sentados no banco. Pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tenderão ambas as orelhas. Ou seja, ficarão espantados, ficarão de orelhas em pé com o que Deus iria fazer naquele tempo ali com a casa de Eli. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Ou seja, Eli conheceu os pecados dos filhos, mas não os corrigia.
Eli conhecia o que os filhos faziam na porta do templo e não os corrigia. Eli conhecia o que os filhos dele faziam dentro do templo, dentro da igreja, e não os repreendia. Hoje em dia, muitos pastores estão como Eli e não estão dando a mínima para o que as pessoas estão vendo. E Deus vai trazer juízo contra esses pastores falsos, contra esses falsos mestres que estão fechando os olhos para o que as pessoas estão fazendo dentro das igrejas. Aleluia, glória a Deus. E vai trazer juízo. E ai de quando Deus trouxer juízo contra essas pessoas. Contra essas pessoas que não estão dando a mínima para o que as pessoas estão fazendo dentro das igrejas e dentro dos templos. Muitas pessoas estão fazendo o que não deve dentro da igreja, dentro do templo. E muitas vezes o pastor conhece e não faz nada. Muitas vezes estão falando do mal dos irmãos e os pastores não fazem nada. Muitas vezes estão falando mentira, levando disse e me disse, e muitas vezes os pastores não fazem nada. Samuel conta a visão a Eli, e Samuel ficou deitado até pela manhã. E então, portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ou seja, em sacrifícios de animais, em sacrifícios de manjares, ou seja, de coisas boas, nada disso iria servir para expiar, para excluir a iniquidade da família, da casa de Eli, perante a presença do Senhor. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel de relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. Ele disse: que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça em outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Ou seja, o profeta Eli, o juiz Eli, ele pediu para que Samuel falasse tudo que Deus havia entregado para ele e que não escondesse nada. E que se ele escondesse alguma coisa, o juiz de Deus viesse contra Samuel. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: o Senhor faça o que bem lhe parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, Samuel falou, e conforme ele ia crescendo, todas as profecias que Samuel entregava para o povo, Deus não deixava que caísse no chão, então que passasse sem que se cumprisse. Porque o nosso Deus é fiel. Deus não tem nenhuma obrigação de ser fiel conosco, mas mesmo assim ele continua sendo fiel. Assim como ele foi fiel ao profeta Samuel, ele continua sendo fiel até os dias de hoje a nós, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não valendo nada, mesmo a gente muitas vezes estando na lama, Deus vai lá, nos pega, nos arranca da lamaça do pecado e coloca a gente para valer alguma coisa, coloca a gente para valer o que a gente não valia. Deus coloca a gente para ser o que a gente não era. Deus, ele nos salva. Deus, ele nos dá roupas novas, assim como Jesus fez com o endemoniado gadareno. Quando Jesus libertou aquele homem, a própria Bíblia relata que quando Jesus libertou, Jesus deu roupas novas para ele. É tanto que quando aqueles pastores daquelas pessoas que cuidavam dos porcos vieram encontrar um homem com a medição e sedado junto de Jesus e dos discípulos e vestido com roupas novas e já limpo, sem nenhuma sujeira. Porque Jesus, ele faz assim, quando ele nos pega, quando ele nos traz para a sua luz, ele nos limpa, ele nos purifica de todo o nosso pecado.
Agora o capítulo 4. Os filisteus vencem os israelitas. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, na peleja, aos filisteus, e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeta. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Ou seja, Israel passou vergonha. Israel foi derrotado por culpa dos pecados dos filhos de Eli. Israel também pagou. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Ou seja, vamos trazer a presença de Deus aqui para perto de nós, porque se a arca estiver aqui, Deus vai estar conosco, e a presença de Deus vai nos ajudar a vencermos. Mas olha o que acontece. E sucedeu o que? Vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, ou seja, ficaram muito alegres. E ficaram felizes, muito felizes, porque a presença de Deus agora estava perto deles. Até que a terra estremeceu, ou seja, Deus levou um terremoto e balançou aquela terra. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Ou seja, a presença de Deus chegou naquele arraial e os inimigos escutaram. E agora o que é que eles fizeram? Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes, porque o nosso Deus, quando ele entra na batalha, ele coloca medo nos nossos inimigos. Deus, ele coloca pavor diante dos inimigos dele. Deus coloca pavor em qualquer pessoa que tema o nome de Deus, que tema a Deus, sente tremor quando a presença de Deus desce. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Ou seja, desse grandioso Deus, quem é que vai nos livrar das mãos dele? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens aos filisteus. Os filisteus falando: para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. Ou seja, Israel mais uma vez caiu, mesmo estando com a presença de Deus. E fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens que estavam de pé. Mais uma vez eu torno a dizer: por culpa do sacerdote Eli, aquele povo também pagaram preço. Por culpa do juiz Eli, que sabia dos erros dos filhos e não fazia nada. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram, porque estavam desagradando a Deus e faziam tudo quanto não prestavam dentro do templo de Deus. Dentro do templo de Deus se prostituíam. Dentro do templo de Deus levaram fogo estranho, levaram adoração estranha. Muito cuidado com o tipo de adoração que vamos ter, muito cuidado com o tipo de adoração que nós levamos ao nosso Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus de brinquedo. Deus não é um Deus que a gente pode brincar com Ele, muito menos a gente pode desafiá-lo. Então correu na batalha um homem de Benjamim, e chegou
chegou no mesmo dia a Siló e trazia os vestidos rotos e terra sobre a cabeça, em sinal de luto. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem anuncia isto na cidade, toda a terra gritou. Ou seja, toda a terra se apavorou, toda a terra entrou em pânico, porque souberam que os filisteus haviam vencido Israel e, como se não bastasse isso, ainda levaram a arca de Deus. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver, a visão acabou totalmente. Ele já estava totalmente cego, não conseguia mais ver nada. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E demais disto, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. A arca de Deus foi levada pelos filisteus. A arca de Deus foi levada para a terra de Gade. A morte de Eli e da mulher de Finéias. E sucedeu o que? Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço. Ou seja, morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Vamos ter muito cuidado para Deus não levar a sua glória de nossa vida. Vamos ter muito cuidado com quem a gente anda, que é para a gente não perder nossa coroa. Pois nesses últimos dias nós vamos precisar de forças para continuarmos até o arrebatamento do Senhor Jesus Cristo. E eu quero encerrar esse vídeo de hoje, esse nosso segundo episódio sobre a história de Samuel, e sobre a história de Davi, orando novamente pela sua vida. Deus, Senhor dos Exércitos, eu entro em tua presença mais uma vez, meu Pai, para te pedir, Senhor meu Deus, liberta, meu Pai, quem precisar ser liberto. Deus, entra com juízo, meu Pai, na casa de quem precisa que o Senhor entre com juízo. Entre com salvação, meu Pai, na casa que precisar que o Senhor entre com salvação. Entre, meu Pai, com providência, onde o Senhor precisar que entre, que seja feita a tua providência, Deus. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, meu Deus, a vida de cada um que vai ver esse vídeo, meu Pai, que vai ver esse segundo episódio, Deus. Vai, meu Pai, derramando tuas bênçãos, derramando tua salvação, meu Pai, sobre a vida de cada um. Deus vai, meu Pai, abrindo as portas, Senhor, e vai dando um amadurecimento espiritual.
Vai, Senhor, meu Deus, dando forças aos que não têm, Senhor. E vai renovando, meu Pai, com o teu Espírito Santo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, já é isso que eu já te peço e te agradeço. Amém.